gente falou de manhã sobre o propósito principal que nós temos, que é de fazer discípulos. E a facilidade que tem para a gente se dispersar e fugir desse propósito inicial, né? Com tantas coisas na realidade que a gente vive que pode nos dispersar, tirar a gente de fato do foco. O objetivo são todas as nações e é um objetivo qualitativo e quantitativo, ensinar tudo que Jesus ordenou. Todas as nações e tudo que foi ensinado. O núcleo principal de tudo que a gente tem que buscar está aqui, que é o RD, a vida discipular, o relacionamento discipulador. Esse é o núcleo essencial, né? Nós falamos sobre isso de manhã. Nós não podemos fugir dele. Tudo acontece a partir daqui. Se esse núcleo não existe, nós vamos perder líderes que poderão liderar pequenos grupos. Isso aqui é um gráfico antigo, quando no Bacaxiri a gente ainda chamava de célula. Nós vamos poder ter líderes para liderar os nossos pequenos grupos multiplicadores. Teremos líderes na igreja e líderes para a expansão do reino como plantadores de igreja. É uma consequência natural. Se o líder, se essa pessoa já nasce com esse DNA de influenciar vidas, se deixar ser influenciada e também influenciar vidas. Tem um vídeo que eu gosto de passar. Cadê? Tá ligado ali? Tem um videozinho que me chamou muito a atenção e eu queria passar para vocês verem, porque ele mexe com esse núcleo essencial que é a vida discipular, que é de fato a gente cuidar bem daqueles que o Senhor traz até nós. Eu queria que você assistisse. No litoral de São Paulo, uma cena dramática registrada por câmeras de vigilância. Noite de segunda-feira. Uma mulher caminha pela rua vazia, deposita um embrulho na caçamba de lixo e vai embora. 23 minutos depois, um catador se aproxima da caçamba, começa a revirar o lixo e leva um susto. Parece desorientado e corre em direção a uma escola. Volta acompanhado de um professor que mexe no lixo e retira um bebê. Ele sai caminhando para a escola com a criança nos braços. Essa professora ajudou a reanimar a menina. Eu fiz a respiração boca a boca e ela mexeu os lábios. Então deu para perceber, mas a criança não chorou. Deus coloca na vida da gente várias experiências. E essa foi uma experiência válida. Perdão. A recém-nascida tem entre 7 e 10 dias de vida e está internada numa UTI pediátrica. Vários casais já manifestaram o desejo de adotá-la. Não há notícia da mãe. Não se sabe nem se era a mulher que pôs a criança no lixo. Essa é uma história triste. Quando eu ouvi e vi essa notícia, mexeu comigo com relação a tantos órfãos espirituais que existem na nossa nação. E eu tenho experimentado isso nos meus pequenos grupos multiplicadores, o quanto de pessoas que já ouviram o Evangelho, que já tiveram um contato com o Evangelho, mas ninguém as adotou. Ninguém as trouxe para perto e começou um relacionamento discipulador com elas. Quantas pessoas nas madrugadas ligam seus televisores no desespero e ali talvez na frente de uma televisão, na frente de um rádio ou dentro do carro quando estão lá, né, mexendo no dial, tentando preencher o vazio deles para achar alguma coisa para ouvir, ouvem uma mensagem e ali dentro do carro deles eles recebem Jesus na vida deles. E aí eles procuram uma igreja muitas vezes, mas nessas igrejas eles são mais um no meio da multidão. São 50 pessoas naquela igreja, 70, 80, 100 pessoas, 150 pessoas. Ele vem, senta, cumprimentam ele, dão um abraço nele e ele vai embora. Ele vem outro domingo, alguém senta do lado dele, cumprimenta, dá um abraço nele, fala, venha participar da nossa escola bíblica. Ele até aparece talvez ali e vai embora.
E muitas vezes, talvez, ele vem, senta, tem um abraço, vem para a escola bíblica, frequenta uma classe de novos convertidos, é até batizado, mas ninguém caminha com ele, investindo na vida dele. Nós temos órfãos espirituais dentro das igrejas, e eu creio que muitos órfãos espirituais dentro das igrejas, e temos órfãos, uma multidão de órfãos espirituais no nosso país, na nossa nação. O grande desafio nosso é, quando vamos nos posicionar adotando esses órfãos espirituais. Pessoas que já tiveram, muitas vezes, um encontro com Jesus. Por isso esse núcleo aqui é o núcleo essencial. A vida discipular, ela é a base para uma igreja ser uma igreja multiplicadora e para a expansão do reino de Deus. Se a vida discipular não acontece, não acontecerá, de fato, todo o restante. Agora, como eu vou viver uma vida discipular se eu não fui acostumado assim? Se eu sou um autodidata? Se eu aprendi sempre sozinho? Se eu tive que caminhar sempre sozinho? Como isso vai acontecer? Eu preciso aprender de novo. Como eu falei para vocês lá, teve que alguém lá, né, pular na minha cama lá, enrolar na minha cama, para eu ter um insight do Espírito Santo, uma revelação clara de que eu precisava abrir meu coração, porque eu não sabia fazer isso. Eu não aprendi a fazer isso. Eu fui ensinado, eu fui um autodidata. Eu buscava sozinho, eu gostava de ouvir bons pregadores e sentava lá e me deliciava. E eu começo a frequentar e começo a fazer faculdade teológica, ali a Faculdade Teológica Batista do Paraná, e começo a ir para os cultos só para analisar as pregações, analisar como que eram as mensagens. E quando o professor da Faculdade Teológica resolvia dar uma aula mais bíblica, eu achava aquela aula muito chata. Parecia escola bíblica dominical, eu dizia. E aí eu ia ler, sabe o quê? Teologia da Libertação. Enquanto o professor estava dando uma aula mais bíblica. Porque eu não fui acostumado só com a Bíblia pela Bíblia. Eu fui buscar e acabei tomando fontes que não eram fontes boas. E aí precisou eu ir para o ministério com essa mentalidade, com essa cabeça, como pastor de juventude, e aí Deus usou adolescentes para me enquadrar. Eu estava dizendo aqui para alguns irmãos isso hoje aqui, colegas, que Deus levantou alguns adolescentes para dizer: pastor, o senhor de fato acredita que no culto a gente deve adorar a Deus, assim, cantar? Eu falei: por que você está perguntando isso? Não, porque eu vejo o senhor tão distante na hora do louvor. Não, mas é o meu jeito de adorar, eu sou assim mesmo, cada um tem seu jeito, e fiz a minha racionalização, né? Ah, tá bom, pastor. Aí eu fui para casa, e o Espírito Santo continuou falando comigo, que na verdade não era o meu jeito. Na verdade eu tinha uma teologia que eu desenvolvi como um autodidata, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, não importa se é no templo ou no monte, e que no fundo a adoração é só servir ao próximo, porque eu também bebi dessa fonte da teologia da libertação. Então a adoração de fato é só serviço, e o louvor, o cântico, a canção, as expressões de meditação e busca não são adoração, não é adoração. E eu achava que adorar, cantar como a gente cantou hoje aqui, era uma perda de tempo. E que no fundo a gente estava perdendo tempo, que a gente devia estar gastando tempo ouvindo uma boa pregação, uma boa palestra, com bons estudos bíblicos profundos, que citasse de preferência uma meia dúzia de bons autores. E isso se resumiu à minha vida, e eu era pastor de jovens. Fui líder da Juventude Batista do Estado, né, por alguns anos. Uma mentalidade assim, mas eu caminhava sozinho, autossuficiente, autodidata, e eu vou dizer para os irmãos, autodestrutivo. O autodidatismo não cabe na fé cristã. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: eu estou enviando a vocês da igreja de Corinto, Timóteo, para que vocês vejam a maneira de... Oh, aleluia! Para que vocês vejam a maneira dele viver e o imitem. E aí o apóstolo ainda diz à igreja de Corinto: vocês têm muitos mestres, mas poucos pais. Uma igreja que era recheada de dons, uma igreja
que tinha os melhores oradores, mas uma igreja extremamente dividida e vivendo em pecado. Uma igreja que faltava paternidade. Faltava aprender a viver um com o outro, a caminhar um com o outro. E aí, nessa caminhada, graças a Deus, Deus foi colocando pessoas. E como eu disse de manhã, eu estava na igreja com um chefe muito bom, numa equipe de alta performance, mas eu não tinha experiência com Deus profunda. E Deus usou os adolescentes, os jovens, para começar a quebrar o meu coração ali como profetas de Deus. Como profetas de Deus na minha vida. O núcleo essencial está aqui. Eu tive que aprender do zero a caminhar com pessoas. Tive que voltar para a essência aqui, para o primeiro amor, e aprender que eu preciso abrir minha vida e preciso ouvir também de outras pessoas. Para que de fato eu pudesse servir, né, com a mudança de estilo de vida até. Eu creio, e aí pensando na convenção, nos desafios nossos como líderes estratégicos denominacionais, eu creio que o grande desafio que nós temos como convenção, e isso já é uma provocação para a gente discutir mais amanhã, é criar redes de líderes parceiros que deem suporte a outros líderes. Precisamos ser agentes de conexão, conectar as pessoas, e o grande desafio é conectar os pastores. Conectar esses pastores, conectar esses homens, líderes, conectar, nós falamos hoje nas perguntas, teve sobre as esposas dos pastores, conectar essas esposas de pastores, esses pastores e esses líderes, mas conectar como? Numa visão discipular de fato. Onde nós vamos ter que colocar uma placa bem grande na entrada, dizendo, nos nossos encontros, dizendo, é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Já viram aquele livro? E aí nós vamos ter que deixar as nossas máscaras caírem e nós vamos ter que repensar e ressignificar o nosso jeito de ser com os nossos colegas, inclusive. Porque nós vamos ter que aprender a viver uma vida discipular. Uma vida discipular entre nós, colegas. E eu creio que esse é um dos desafios para nós como líderes, né, estratégicos, de criar isso. Alguns grupos de pastores, algumas ordens de pastores têm tido encontros, né, onde tem promovido essa mutualidade, e eu creio que isso nós não podemos perder, temos que potencializar isso cada vez mais. Um outro desafio é fornecer formação de líderes que seja menos conteudista e mais vivencial. Hoje à tarde a gente conversava com o pastor Fernando sobre isso. Uma realidade nossa é que nós somos muito conteudistas. Eu tinha a escola bíblica funcionando na igreja. Eu falei para vocês de manhã que a gente tinha em média uma igreja de 2.000 membros. Nós tínhamos em média 300 pessoas, 400 no máximo na escola bíblica. Tínhamos algumas classes que lotava com 100 pessoas, 80 pessoas. E aí quando a gente começou esse processo de mudança na igreja, de trabalhar uma visão discipular, que alguns professores ficaram chateados porque a gente não estava focando lá em aumentar ainda mais o número de pessoas na escola bíblica. Eu fui fazer uma pesquisa na nossa escola bíblica sobre aqueles poucos que vinham para a escola bíblica dominical. Eu descobri que a frequência de quem frequentava regularmente era de 18%. Eu tinha 100 pessoas matriculadas naquela classe, mas somente 18 eram regulares. Os outros vinham um domingo, faltava 3. Vinha um, faltava 1. Vinha o outro, faltava 2. Ele não tinha um compromisso de aprendizagem. Ele tinha um compromisso de tradição ou de tradicionalismo, de vir aos domingos. Mas ele não estava pensando e preocupado em o que eu estou aprendendo. E o que ele queria? Um ótimo professor que chegasse e derramasse conteúdo. Ai do professor se ele não viesse com uma bagagem, muito conteúdo para aqueles alunos. E os professores satisfeitos porque eles se tornavam o quê? Pregadores. Quando a gente mexeu na estrutura e começou uma metodologia mais discipular em sala de aula, foi a maior crise. Porque os professores já não podiam mais ficar pregando em sala de aula.
Nós queríamos que o professor trouxesse conteúdo, esse conteúdo fosse para os alunos trabalhassem o conteúdo, produzisse conhecimento, retornasse para ele, processasse e levasse isso para aplicar nas casas deles, na vida deles. E aí o professor entrou em desespero. Mas o meu conteúdo, como que eu vou fazer? Não vai dar tempo. Eu falei, então tá bom, vamos quebrar esse curso em 5 cursos. Porque conteúdo por conteúdo, a gente lê, a gente vai para a internet. Agora, a aplicação daquilo no dia a dia, nós precisamos ensinar as pessoas a fazer. Ensinar as pessoas a abrir a Bíblia. As pessoas não sabem procurar mais textos na Bíblia. As gerações novas não sabem procurar textos na palavra de Deus. Não conhecem versículos bíblicos. Nós falamos isso, foi falado hoje. Um distanciamento da palavra, por quê? Porque não sabe abrir a Bíblia e interpretar um texto. E discutir esse texto com outras pessoas. Porque ele senta, ele abre a boca e alguém vem e dá a comida mastigada na boca dele. E ai se nós não fizermos isso. Então nós estamos gerando uma geração de consumistas. Porque aquele novo convertido que foi para a classe de novos, que o pastor é o professor da classe de novos. Então, imagine, ele tem aula com o top da igreja. Porque o pastor, na maioria das igrejas, é aquele que detém maior conhecimento teológico naquela igreja. Experiências, está com ele. Então o novo convertido chega e ele vai para a classe de novos com o pastor. Ele senta, o que ele está tendo? Comida boa na boca. Aí ele termina a classe de novos, ele vai para uma outra classe e ele tem lá um professor expert em Antigo Testamento. E ele senta e o professor despeja conteúdo sobre ele. O que essa pessoa está produzindo? Ela só está recebendo. Agora, se você coloca essa pessoa para caminhar com outro irmão em Cristo, que também está crescendo a imagem de Cristo, e ele está aprendendo junto com o outro, ele está abrindo a Bíblia, ele está tendo que buscar na palavra, e ele vai para uma classe onde a metodologia faz com que ele se movimente, com que ele troque experiências, com que ele abra a Bíblia e ele interprete aquele texto bíblico, que ele leia os textos bíblicos, que ele durante a semana ele tenha textos bíblicos e ele traga apontamentos sobre aquilo, que ele seja estimulado a ter vida devocional diária, que o professor da escola bíblica está olhando e está trabalhando, que ele precisa trabalhar a vida devocional diária. E que ele também tem um discípulo. Ele é um recém-convertido, já caminha uns 6 meses com Jesus e agora ele já está caminhando com alguém. Então essa pessoa está buscando cada vez mais. O que aconteceu com a nossa escola bíblica é que nós sofri 3 anos querendo ser martirizado pelos professores, porque a escola bíblica não estava crescendo. Mas enquanto nós estávamos criando a estrutura de visão discipular e de vida discipular, começou a nascer algo no coração das pessoas, sede pela palavra. Porque à medida que ele estava caminhando com outra pessoa, ele estava tendo necessidade de aprender mais da palavra. O que esse povo começou a fazer? Precisamos da escola bíblica. Hoje são 1.600 pessoas frequentando a escola bíblica. Não cabe mais no domingo. As nossas salas no domingo não cabem. Todas estão lotadas. Nós tivemos que abrir a escola bíblica na segunda noite. Eu sou professor agora de uma turma da segunda noite, comecei segunda-feira passada. São 46 alunos que chegam lá às 7 horas da noite e saem de lá às 10 da noite. Aí temos a outra turma na terça-feira, outra turma na quinta-feira, outra turma na sexta-feira e outra turma no sábado. Mas o que gerou isso? Uma cultura discipular. Não foi a propaganda da escola bíblica. Não foram os melhores professores dando aula na escola bíblica. Foi um jeito de ser cujo núcleo essencial é a vida discipular que gerou sede pela palavra de Deus. E esses novos convertidos já começaram a entrar nesse trilho e já a viver isso. Então hoje o aluno, ele não está preocupado se o professor é o expert naquela matéria. Ele está preocupado o quanto eu estou aprendendo e eu quero cumprir um currículo, eu quero cumprir um programa que me leve a aprender mais da palavra de Deus. É claro que eu quero sempre ter bons professores, mas eu não estou mais dependendo só dos meus grandes mestres.
Porque os alunos estão preocupados com o conteúdo, com a aprendizagem que eles têm que receber e não simplesmente chegar, sentar, abrir a boca e esperar alguém dar tudo mastigado. Então, nós precisamos fornecer formação de líderes que sejam menos conteudista e mais vivencial. Os nossos treinamentos de líderes, de juventude, à medida que nós saímos pelo estado, pela cidade, para formar líderes de juventude, como nós vamos formar esse líder? Conteudista? Ou vamos formar metodologias de ensino que façam com que esse líder de juventude, esse jovem com 19 anos, 20 anos de idade, ele entende que ele pode liderar 20 jovens, 30 jovens, ele está sendo treinado para que ele de fato saiba trabalhar com a Bíblia, saiba trabalhar formando um estudo, saiba trabalhar formando um roteiro de estudo, ele saiba liderar outros líderes, ou seja, formar outros líderes. Só conteúdo não vai fazer isso. Ele precisa de treinamentos vivenciais. Isso vai implicar numa mudança das formas de treinamentos que a gente dá, se a gente ainda não tem conseguido desenvolver isso. Eu acredito que isso envolve, é uma provocação para a discussão amanhã, os nossos seminários, as nossas faculdades teológicas. Como vamos ter uma metodologia que faz com que essa pessoa de fato viva, né, e experimente e vivencie aquilo, e não seja simplesmente sentar e ouvir, ouvir e ouvir. Então, esse é um desafio que eu creio que para nós líderes estratégicos é um desafio grande. Ensino que seja vivencial. Outro desafio, eu creio, é acompanhar a formação de líderes e PGMs e não somente de igrejas. A nossa leitura, ela vai ter que atravessar a igreja, e o pastor Isaías falou isso, acho que hoje bem cedo, ela tem que atravessar a igreja e ir lá para os líderes de PGMs. Ou seja, quantos líderes eu tenho na minha cidade? Eu tenho 100 igrejas batistas na cidade. Dessas 100 igrejas batistas eu tenho 1.300 líderes. Opa! Eu tenho um alvo diferente para trabalhar. Eu não estou olhando a estrutura da igreja, agora eu estou olhando 1.300 líderes que eu possuo na minha cidade. O que eu farei com esses 1.300 líderes? O que eu como convenção, eu como associação, eu como faculdade teológica, eu como união feminina, que de repente desses 1.300 líderes, 600 são mulheres. 600 mulheres líderes na minha cidade. O que a união feminina vai pensar a respeito dessas 600 mulheres? Desses 600, 400 são jovens. Jovens líderes de PGM. O que nós podemos oferecer de ferramenta, de capacitação e de formação vivencial para esses 400 líderes de PGMs que nós temos na nossa cidade? Eu não estou olhando mais quantas igrejas tem, ou quantas, usando uma expressão bem antiga, unijovens tem, ou encontros de jovens tem. Eu estou olhando 400 líderes, que são 400 já de imediato potenciais missionários. São 400 potenciais alunos para as faculdades teológicas. Porque eles lá, esses 400 jovens, lideram cada um, pelo menos, 15 pessoas, 10 pessoas. Ele é um líder de 10 outros jovens. Então, o óculos que eu tenho que pôr é um óculos que vai além, né? Eu vou ter que ter uma visão mais profunda. Sair da estrutura da igreja e ir para as pessoas. Mas como denominação, eu creio principalmente ir para os líderes de pequenos grupos. E vou ter que olhar para eles e responder às demandas dele. Porque aquela igreja de 50 membros, que tem 5 PGMs, aquela igreja de 80, que tem 10 PGMs, 80 vindo no culto, mas nos PGMs dela ela tem 100, aquele pastor precisa de suporte. Ele precisa de trocar experiência com outros, ele precisa de ferramentas. Como eu vou oferecer isso para ele? Eu tenho que ter essa lupa que vai até esse líder lá no centro. Ou seja, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Hoje nós fazemos isso, claro, nós vamos lá capacitar o professor da escola bíblica dominical, nós vamos lá dar treinamento para a juventude, mas eu estou dizendo ir além disso. Eu aprofundo mais com essa lupa, e aí as demandas serão outras. E aí eu creio realmente que o planejamento estratégico precisa ser revisado
olhado novamente. Olhar para esses líderes e PGMs como plantadores de igreja. Já pensou nisso? Você tem, então, na sua cidade, 1.300 plantadores de igreja em potencial. Você tem na sua cidade 10.000 plantadores de igreja em potencial. Não muda a conversa com o pastor daquela igreja que só ele tem 200 PGMs? Eu acho que a conversa lá com o pastor Roberto, né, que tem lá na Igreja Batista do Bacaxiri aproximadamente 250 PGMs, muda. Eu não estou olhando para a estrutura dele só, mas eu estou olhando para os 250 líderes, no caso agora com células pares, são 500 líderes. E o que esses líderes têm a ver com o reino de Deus, com a expansão do reino e como plantadores de igreja? Só criar uma mega igreja? Será que é isso? A conversa é diferente. Porque daí eu olho para esses líderes de PGM, e é um desafio que a gente tem lá com o Romério, né, que a gente adotou os Campos Gerais. E aí, os nossos líderes, domingo agora eu vou ter vou ter um encontro de liderança com a minha rede, e o nosso desafio vai ser o que nós vamos fazer em Irati. E quais serão os meus PGMs que de fato adotaram Irati e vão me apresentar um plano de ação para esse ano lá em Irati. Esses PGMs são missionais e são missionários. Então eu estou olhando com uma lupa que passa o pastor de missões da minha igreja e vai lá para os meus mobilizadores de missões que estão dentro do PGM. A minha meta, por exemplo, com os meus 33 PGMs, é que cada PGM adote um missionário. Então, nosso alvo para esse ano é ter 33 missionários adotados. Esse é um projeto antigo que estava meio parado e a gente está retomando ele. 33 missionários adotados, como? Sustentando em oração, sustentando financeiramente e sustentando emocionalmente. Agora multiplique isso por os seus 1.300 líderes da cidade. São 1.300 missionários. Se cada PGM adotar um missionário. Se cada PGM orar por um missionário. Mas não é só isso que acontece. Aquele PGM que... Olha o DNA missionário que está dentro do PGM. Vamos imaginar o seguinte, vamos movimentar um pouquinho. Romério, vem aqui para frente. Romério, pastor Jeremias, os outros dois irmãos aqui, venham para cá também. Imagine que aqui tem um PGM só de homens, tá? É um PGM par, que a gente chama. Tem as mulheres, imagine que elas estão aqui, as esposas deles, e eles estão aqui. Então, vem cá. Vem aqui, Márcio. Imagine o seguinte, como que é o nome do irmão? Valsenir e o Márcio. Márcio. O Romério, ele ganhou o Valsenir para Jesus. E o Romério está discipulando o Valsenir, dando os primeiros passos na caminhada. O Valsenir já está vindo no PGM. Jeremias está caminhando junto com o Márcio, numa caminhada de relacionamento discipulador. Estão caminhando juntos. O Romério, além de ser um membro desse PGM, eu sou líder, ele é o nosso representante de missões. Então, uma vez por mês, dentro do PGM, o Romério traz missões profundamente para dentro do PGM. Então, ele vai lá um mês, ele traz um momento de oração pela igreja perseguida. A gente gasta 5 minutos orando pela igreja perseguida. No outro mês, ele traz uma realidade do Nordeste brasileiro. E o Romério trouxe um missionário que nós adotamos aqui. Adotamos um missionário na Itália. E a gente ora por aquele missionário. E uma vez por mês nós levantamos uma oferta, colocamos lá junto com os dízimos no envelopinho, oferta para a Itália, para o missionário tal. E sempre estamos recebendo informações sobre o missionário que está na Itália. O Valsenir, ele nasceu num ambiente de ensino mútuo. Ele já nasceu sabendo que ele pode ensinar outros, porque ele está aprendendo do Romério. E assim como ele aprendeu do Romério, de graça recebeste, de graça dai, ele vai transmitir para outro também. Ele vai transmitir isso. Mas ele já nasceu num ambiente missionário. Por quê? Porque ele já aprendeu a amar missões num núcleo pequeno e conversar sobre missões num núcleo pequeno. O Valsenir,
no futuro, quando ele for um líder de PGM, qualquer outra situação que ele assuma responsabilidades, porque ele vai assumir responsabilidade, porque ele já aprendeu a fazer isso na realidade menor, a probabilidade dele se envolver e ir para missões é muito grande. Porque ele nasceu com DNA de missões. Missões não é uma coisa que aparece no culto de tempo em tempo. Ela aparece no culto, ela aparece nas mensagens, mas ela é viva aqui, porque pelo WhatsApp eles recebem mensagens a cada 15 dias do missionário. O Romério passa para eles mensagens do missionário. O missionário está vivendo uma luta lá, eles choram junto pelo missionário que está lá na Itália. E o missionário está tendo vitória, eles estão celebrando as vitórias que o missionário está tendo lá na Itália. Então, missões está aqui. E de repente eles resolvem que eles vão para a Itália. Vamos guardar dinheiro, daqui a um ano, 3 desse aqui, esse grupo vai para a Itália, porque o Valceni tem ascendência italiana e o coração dele se aqueceu lá. E ele quer ir para lá. E ele vai para lá. Você está entendendo o que causa esse pequeno RD, esses RD e esse grupo aqui como um grupo vivo? Mas mais que isso, esse grupo aqui também, o Romério provocou eles para eles adotarem Irati. E eles vão a cada 4 meses, a cada 3 meses servir lá em Irati. Aqui a gente pode ir para o Vale de Jequitinhonha? Pode ir para o Vale de Jequitinhonha também. Mas é por que eles vão para o Vale? Porque ele estava morrendo de vontade de ir para o Vale e não conseguia porque eles estavam muito focados em Irati. Sabe o que aconteceu? Multiplicou o grupo. Vai para lá vocês dois. Aí o grupo dele, que o Márcio se tornou líder, adotou o Vale de Jequitinhonha. E agora aquele grupo vai estar mais focado no Vale do Jequitinhonha. Por isso que o grupo se multiplica, mas se multiplicou com DNA missionário, com DNA missional, porque eles estão servindo onde estão, multiplicou com DNA de ensino, de educação, discipular e multiplicador. É o reino de Deus se expandindo. Deus abençoe, pode ir. O objetivo da grande comissão, o núcleo da grande comissão. O núcleo da grande comissão. Então, aquele pequeno grupo, ele tem no seu DNA a grande comissão, vivendo ali, acontecendo ali. Romério, por favor. Então, os líderes estratégicos da convenção, estratégicos da denominação, eles precisam ter esse olhar. Esse novo paradigma vai redefinir a nossa maneira de agir. Vamos agir de maneira diferente. E um último desafio é olhar para as próximas gerações. Mas olhar para as próximas gerações com o olhar de formação de líderes para as nações. Olhar para aquelas crianças que eu tenho e como eu posso viver isso. Por que eu trouxe essas 3 cadeiras? Eu vi um artigo do David Wilkinson, que ele falava dessas 3 cadeiras. Abra lá sua Bíblia em Juízes capítulo 2. Você trouxe Bíblia aí? Acesse, conecte ou abra. Juízes 2 tem um texto muito conhecido que mostra a relação a questão das gerações. Juízes 2, versículo 6. Juízes capítulo 2, versículo 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos a Balaíns. A pergunta é, a geração de Josué foi a geração que teve a intimidade com Deus. A segunda geração foi a geração que viu os efeitos e dessa intimidade com Deus. Aprendeu, seguiu, mas ela não viveu em intimidade com Deus. A terceira geração foi a geração da rebeldia.
A pergunta é, o que nós queremos deixar para as próximas gerações? E a pergunta é, aonde estamos nós nessa experiência com Deus? Aí voltamos àquele núcleo essencial que é intercessão, que é vida de oração. Eu faço parte da primeira geração que está vivendo intimidade com o Senhor, que realmente vive os valores do reino e que vive a grande comissão como algo fundamental e prioritário na minha vida. Eu estou sentado aqui na primeira cadeira, assim como Josué estava. Josué viu Moisés sentado na primeira cadeira. Se a gente abre lá em Êxodo, a gente encontra Josué, que era um servidor de Moisés, né? Porque a palavra discípulo ainda não acontecia no Antigo Testamento. O conceito de discipulado no Antigo Testamento era o conceito de servo. O conceito de discipulado ele se aprimora no Novo Testamento, até por influência do pensamento grego, que é muito mais presente. Mas no Antigo Testamento eu era o servo, Josué era servo de Moisés. E Josué seguia a Moisés, mas ele não queria simplesmente ver o que Deus fazia na vida de Moisés. Josué queria ter a mesma intimidade com Deus que Moisés tinha. E a gente lê lá em Êxodo, se não me engano, capítulo 33. Só para ele toma para a família dele também, porque lá em Josué ele diz, se vocês quiserem seguir os deuses da onde estamos, sigam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A decisão foi por ele e pela família dele de ter intimidade com Deus. Eu queria pensar e quero que nós pensemos se estamos buscando isso com intensidade. Todos os princípios da Igreja Multiplicadora implicam primeiramente em nossas vidas. Assim como eu disse para vocês, que fiz essa caminhada de sair de um profissional do Evangelho para caminhar para ser um discípulo de Jesus e sair dessa cadeira aqui que eu não estava na cadeira da rebeldia, eu estava na cadeira do coleguismo, eu estava na cadeira de um profissional do Evangelho. E sair daqui para vir para cá é o desafio da gente se nós queremos de fato desenvolver uma visão discipular, uma vida discipular, uma igreja discipular, ou uma igreja multiplicadora que vive os princípios. E isso implica em nós e na nossa família. Como eu falei de manhã respondendo uma pergunta, eu tive que assumir que eu sou o discipulador da minha esposa. E tive que voltar a ler a Bíblia junto com ela. Que na verdade eu tinha feito muito pouco isso durante a minha vida. Que tive que chamá-la para orar comigo, interceder pelos meus discípulos. Hoje mesmo, ela agora conversando, à tarde, estava eu e o pastor Jaziel sentado ali no sofá, e aí conversando com ela, ela falou, olha, eu tenho que marcar um encontro com a minha discípula, que é a esposa do Gabriel, a Rafa. E aí ela falou, marco na quinta noite, que você vai estar chegando, ou na sexta de manhã. Aí eu, como sou um ativista ainda, né, eu luto contra o Marcos crucificado, ativista, eu sou um ativista crucificado com Cristo, né? Então esse ativista crucificado com Cristo, o velho homem quis nascer ali e disse assim, não, marca quinta-noite, que sexta de manhã cedinho, já estou na igreja, né? Colocando em dia tudo que tem que pôr. Aí ela me lembrou, mas você tem que ficar com as crianças. Você ficou uma semana longe das crianças. Falei, então tá bom, marca sexta de manhã e vai ser um tempo de qualidade meu com as crianças. Graças a Deus por isso, né? Intimidade, obediente. Intimidade. Mas ela teve que se tornar minha primeira discípula. Se ela não se tornasse minha primeira discípula, dificilmente, irmãos, nós conseguiríamos reproduzir vida. Porque não basta conteúdo. O Samuel, domingo passado, me deu um presente. Samuel, meu filho de 4 aninhos, me deu um presente fantástico. Samuel é muito elétrico. Deve ter puxado a mãe dele, né? Muito elétrico, não para, ativista. E aí a gente vai orar, puxou a mãe.
A gente vai orar e ele não ora direito. E fala, e para no meio da oração, interrompe a oração, né? E eu, claro, dou liberdade pro meu filho, não quero que ele seja um robozinho, né? Mas eu já estava ficando incomodado, esse menino não ora, gente. Você é um bom batista. É. E tal, o que está acontecendo? E aí domingo, a gente estava aquele frio de Curitiba, assistindo um filme. E aí eu falei, gente, eu falei para minha esposa, para eles, falei, crianças, o papai vai ter que orar. O papai vai buscar Deus ali no quarto, o papai tem que pregar à noite. O papai precisa ir orar. Aí, finalzinho do filme, saí e fui pro quarto. E fui orar. Aí estava com a Bíblia aberta, orando e tal. De repente entra o Samuel. Papai, o papai está precisando de ideias? Eu falei, é mais ou menos isso. Eu preciso de ideias, eu estou orando, porque ele sabia que eu não falo pregação para ele, eu vou falar para os adultos, eu vou dar aula para os adultos, para ele entender melhor até. E o papai vai dar aula para os adultos, né? Eu vou dar aula para os adultos, preciso de ideias, né? Posso orar com o papai? Eu não aguentei, eu comecei a chorar. Foi a primeira vez em 4 anos que ele resolve orar. E orou comigo. Primeiro ele orou por mim, depois orou comigo. Foi o presente que Deus me deu. E aí, qual a conclusão que eu cheguei? Tudo que eu ensinei para oração para ele, valeu. Mas o que mais valeu foi ele me ver orando. Foi ele me ver fazendo. Se nós queremos uma geração de discípulos multiplicadores, mais do que nós termos bons sermãos, né, bons ensinos, boas prédicas, boas preleções sobre discipulado, nós vamos ter que viver. Nós vamos ter que estar sentados nessa cadeira. E ter as nossas próprias experiências com Deus. E assim como Josué se inspirava em Moisés, nós temos que também ter outros homens que nós vamos nos inspirar. Mas não para ficar só olhando para eles, mas para vivermos as mesmas experiências que eles e até maiores, porque Jesus disse que nós faríamos coisas maiores até que ele. Nós temos que buscar essa experiência com Deus para de fato multiplicarmos discípulos. E assim como Moisés teve Eruel, foi Eruel o discipulador de Moisés? Ou Eriel? Alguém lembra? O verdadeiro nome de Jetro? Euel. Reuel. Obrigado. Reuel. Olha, gente que manja de Bíblia, hein? Reuel. Reuel foi o discipulador de Moisés. O nome Jetro é um título, que quer dizer líder. Mas Moisés, que foi criado na cultura egípcia e aprendeu tudo da cultura egípcia, precisava de um discipulador. E quem Deus manda para ele, para o seu discipulador dele? Um sacerdote do deserto. Um ermitão que preservava os valores essenciais da palavra de Deus e caminhou com Moisés 40 anos, discipulando Moisés, ressignificou tudo na vida dele. A ciência que ele aprendeu no Egito não foi jogada fora, porque Deus usa a ciência, porque a ciência foi criada por ele, e Deus levanta um grande líder na história da humanidade chamado Moisés. Se nós queremos ser discípulos multiplicadores, precisamos de homens que caminhem conosco, que a gente abra o coração, que a gente aprenda com eles, assim como Moisés aprendeu com Jetro, né, o conselho de Jetro, o famoso conselho de Jetro, foi minha primeira aula de administração de empresas. O professor era ateu, abriu a Bíblia e falou, primeira aula vai ser na Bíblia, que foi o conselho de Jetro. Intimidade com Deus, vida discipular com outras pessoas. Precisamos arrumar um discipulador para nós. Ore por isso. Senão viveremos na cadeira do coleguismo e a próxima geração vai ser a geração da rebeldia. Você já imaginou a Convenção Batista Paranaense virando um centro de Umbanda? Né? A faculdade teológica se transformando numa boate? Mas foi isso que aconteceu lá em Juíze, gente. Foi isso que aconteceu. Eles adoraram os balaíns. A terceira geração se rebelou, se tornou idólatra. Aonde nós estamos sentados? E aí o desafio para nós como convenção, o que estamos fazendo com as nossas gerações, com as crianças, com o nosso investimento para que essas crianças já cresçam com essa visão concreta de fazer discípulos. Que os nossos pré-adolescentes, nossos embaixadores do rei, mensageiras do rei, realmente entendam, cresçam, ressignifiquem
tudo que eles têm de potencial fantástico que existe ali para uma proposta de multiplicação de discípulos. Os nossos jovens que estão perdidos num ativismo louco, a juventude está perdida num ativismo e não sabe para onde vai, mas para que a juventude assuma um papel de protagonista, porque liderar os PGMs vai os tornar protagonistas e a terem experiências tremendas com Deus. Esse é o desafio para nós como convenção, pensar nas gerações. Você pode fechar seus olhos e meditar um pouco, pensando agora em você, novamente? Como é que está a sua vida com Deus? Sua busca de intimidade com o Senhor? Você está sentado na primeira cadeira, na segunda ou na terceira? Na segunda cadeira, lá em Apocalipse, ela é chamada dos mornos. A segunda cadeira, no Novo Testamento, é chamada dos carnais. A terceira cadeira, no Novo Testamento, é chamada dos homens naturais. E a primeira cadeira, no Novo Testamento, é chamada dos homens espirituais. O meu desejo, o seu desejo, é sempre estar na primeira cadeira? Faça a sua oração ao Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Você tem caminhado com alguém? Você tem aberto seu coração a alguém? Tirado aquelas coisas mais sombrias que estão lá, que precisam ser liberadas para haver libertação de fato? Eu lembro um dia que eu estava no culto dos jovens e uma adolescente deu um testemunho de que ela estava viciada em ficar com os meninos. Outra adolescente foi na casa dela e o Espírito Santo falou para aquela outra adolescente que aquela menina tinha cartinhas de todos os namorados e um diário. As duas queimaram aquelas cartinhas e queimaram aquele diário. Quando aquela adolescente terminou de falar o testemunho dela, ela falou assim: Deus está me dizendo que tem alguém aqui que está preso como essa menina, porque tem na sua casa algumas coisas que são parecidas com essa. Naquela hora o Espírito Santo queimou meu coração. Eu estava há 4 anos casado, 6 meses como pastor, e eu tinha na minha casa um diário com histórias, com fotos das minhas ex-namoradas, que a minha esposa não podia mexer. Foi ali o primeiro dia que eu comecei a procurar alguém para quebrantar a minha vida e abrir meu coração. Procurei um dos pastores, falei isso para ele, e falei: pastor, eu estou preso à pornografia. Sou pastor aqui há 6 meses e sou escravo da pornografia. Foi um dos primeiros passos que eu dei para buscar alguém. O pastor falou: então nós vamos fazer igual a menina feia, nós vamos queimar tudo, jogar tudo fora. Você tem aberto seu coração para alguém? De confiança, para ser descurados, como diz lá em Tiago? Porque se vida discipular não for algo na minha vida, na sua vida, se não houver transparência, se não houver verdade, se não houver luz, se nós não estivermos na primeira cadeira, tudo não passa de teoria barata, de lata vazia que faz barulho, mas não carrega vida. Eu creio que esses dias que nós estamos aqui são providenciais, para que quem sabe aqui mesmo, numa tarde dessa, você possa buscar alguém e abrir seu coração e rasgar seu coração e dizer: eu quero viver intimidade com Deus, para que tudo que eu colocar nas minhas mãos possa de fato transbordar isso.